o que é ser um testemunho de Deus aqui na Terra. É, o que é a gente, nós como cristãos, sermos um representante, né, do Senhor aqui na Terra. Como devemos fazer, como devemos nos portar, como devemos viver, né, em comunhão entre os irmãos. E a importância de nós sabermos, uma das coisas que eu mais me apego, né, e eu tenho muito temor, é sobre a responsabilidade de ser um testemunho de Cristo aqui na Terra, né? Porque às vezes nós dizemos, não, nós temos que ser um testemunho de Deus aqui na Terra, temos que cumprir o nosso chamado, agir como Jesus agiu, tentar imitar o Senhor. Ah, mas é muito difícil, é muito complicado. Só que muitas vezes as pessoas elas não se atentam à responsabilidade que é ser um testemunho de Cristo aqui na Terra, né? E muitas vezes falham em pequenas situações, né? Em detalhes, muitas vezes. Eu vejo muitas pessoas, não que nós temos que ser perfeitos, mas que nós temos que tentar. É um esforço diário que nós precisamos fazer para que tudo aquilo que nós aprendemos em uma única situação possa, tipo assim, como é que eu posso falar? Ir por água abaixo, né? Assim, levar tudo a perder. E testemunhar de Jesus aqui na Terra significa a gente agir de acordo com as Escrituras, né? Agir de acordo com a palavra, se comunicar de acordo com ela, né? Cumprindo os ensinamentos do Senhor, cumprindo usando palavras de sabedoria. Existem palavras que não podem mais ser pronunciadas por nós, né? Às vezes o impulso, às vezes é o dia a dia. Muitas vezes, quando nós estamos em situações de conforto, no meio de pessoas conhecidas, tratar com palavras que não convém mais a um cristão, e aí fica até feio, né, para nós. E um dos lugares onde nós precisamos, né, ser mais testemunho de Cristo aqui na Terra é na nossa parentela, na nossa casa, com os nossos familiares, com aqueles que estão mais próximos. Por quê? Eu penso que essas pessoas que estão no nosso meio, elas nos conhecem, né? Tipo filhos, esposo, com esposas, pais. Eles são as pessoas que eles nos conhecem desde que nós nascemos, né? Então, assim, não tem como esconder a nossa natureza dessas pessoas, né? Às vezes você pode até esconder lá fora, esconder de um irmão, as pessoas na rua, na igreja, não conseguem saber quem você é completamente, né? A forma que você vive, como se você se comunica, como você fala. Então, nesses lugares, na nossa parentela, no nosso meio, é onde nós mais devemos exercer, né? Esse testemunho de Cristo. Porque quando você sair, ou quando você estiver lá fora, quando você estiver entre os amigos, ou até mesmo na igreja, e você falar algo, e seu esposo olhar para você e dizer, realmente, ela é assim. Seu filho olhar para você e dizer, poxa, minha mãe, ela é realmente assim. Tudo que ela está falando, ela aplica lá em casa, acontece dessa forma, né? Então, é muito importante que o nosso testemunho ele seja de acordo, né, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos ensina, que nós possamos não esquecer, e que isso seja algo que seja uma vigilância constante, né, em nós, que nós possamos ser realmente vigilantes destas palavras, porque nós não podemos mais falar certas coisas. A nossa boca, ela tem vida, ela precisa ser, o que sai dela precisa edificar, precisa modificar, né? A vida das pessoas precisa ser algo que vai e que gera algo de bom, né? Tudo que você pronunciar, tudo que você levar, as pessoas vão dizer assim, ó, aquela pessoa ali, ela tem algo de bom, o que ela fala realmente muda a minha vida, muda a forma que eu sou, eu recebo tudo que ela fala, tudo que essa pessoa diz. Então, isso é muito importante, né? E ser uma testemunha de Jesus é o quê? É ter um testemunho pessoal, que é esse testemunho que eu tô falando, né? É conectar-se, né? Um testemunho pessoal, você também precisa,
dos seus maiores testemunhos pessoal, ele precisa ser com Jesus, né? Na sua intimidade com Deus. Porque esse é o primeiro passo de um crescimento de um testemunho pessoal. De você ser uma testemunha de Jesus aqui na Terra, né? É você se comunicando com ele, entendendo a forma que ele fala com você. É você, através da oração, ouvindo os conselhos que o Espírito Santo te dá. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós recebemos da parte do Senhor palavras e a gente acha que aquilo ali é algo da nossa cabeça ou do nosso pensamento. Mas quando nós temos uma intimidade com Deus, quando nós temos uma comunhão com o Senhor, a gente vai entender que quando o Espírito Santo ele fala conosco, ele fala conosco, são verdades, sabe? E que nós estamos preparados para ouvir a voz dele e obedecer. Porque às vezes Deus fala e você acaba muitas vezes esquecendo ou até mesmo desconsiderando aquilo, né? E aí o nosso testemunho, a nossa intimidade com Deus, esse deve ser um dos principais testemunhos, né? E depois com a nossa parentela, com a nossa família, deve ter uma grande construção que nós temos que ter, né? Essa construção que muitas vezes está se perdendo, né? A construção com a família. A gente vê muitas pessoas que amam muito as pessoas lá fora, fazem tudo por elas. Às vezes tem uma festa na igreja, tem um encontro na igreja, você vai lá, você serve, você faz o melhor bolo, você faz o melhor cuscuz, leva para a igreja, tudo do bom e do melhor você consegue fazer. Mas na sua casa, com a sua família, você não consegue fazer um café da manhã, acordar um pouquinho mais cedo, preparar uma mesa, ter uma comunhão com a sua família, né? Então, assim, hoje as famílias elas estão, o tempo tem sido muito acelerado. Só que as famílias elas estão de um jeito que não estão sendo priorizadas, né? A sua casa, as casas elas não estão se priorizando a comunhão entre si. Elas estão se priorizando a comunhão na igreja com os irmãos, mas não estão priorizando a comunhão em casa, que é a base, né? Aí acorda pela manhã, sai tudo louco na carreira, um pega um biscoito, o outro joga um suco dentro da lancheira do menino e vai tudo para a escola e às vezes não come. Quando é a hora do almoço, faz qualquer coisa. Então, assim, não existe aquele prazer em servir os seus, né? E isso eu vejo que o Senhor, ele tem ministrado muito ao meu coração para falar muito sobre isso, né? Sobre a comunhão, sobre estar em casa, sobre ter prazer com a sua família, com os seus, com a sua parentela, né? E aí eu pude entender. Teve um momento da minha vida, uma situação que eu estava em muitos grupos de oração, e isso é algo que eu gosto muito, né? Mas o Senhor falou comigo que eu escolhesse, né? Que eu priorizasse alguns, né? Aquilo que eu achava que era importante para mim. Então, hoje eu estou no grupo da minha igreja, né, que é muito mais grupo de anúncios, né? Tenho esse grupo aqui que para mim é uma prioridade, é importante. Tenho mais um que são de missionárias de todos os países, de nações, em que eu fiquei um tempo até um pouco distante, mas eu voltei porque eu achei que seria necessário eu estar ali nesse tempo, né? E só, não tenho mais, porque eu decidi, né, esse ano, priorizar a minha casa, cuidar das minhas filhas, cuidar daquilo que Deus me entregou, ensinar a elas, né, sobre Jesus, sobre a palavra, sobre a oração, e elas só vão conseguir compreender, conseguir dar continuidade se elas me veem fazendo. Então, não adianta eu dizer, faça, 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 onde eu, como mãe, né, como exemplo, como mulher de Deus, não estou fazendo. E os filhos, eles tendem a imitar os pais, né? Então, assim, tudo que os pais fazem, ele vai fazer igual lá fora. Às vezes acontece de um ou outro, né? Às vezes seguir um caminho diferente, mas não é o comum e não é para ser o comum. Então, eu decidi nesse tempo fazer isso. Então, eu creio que Deus tem chamado, né? Muitas famílias. Eu não falo só da mulher, eu falo do homem também, do marido, do esposo também. Ter esse cuidado, cuidar da sua esposa, os maridos, né? Os homens, tornar a casa, né? Um ambiente de amor, sabe? De cuidado. Eu acho muito bonito, né? Porque a mulher, ela tende a ser mais carinhosa, mais amorosa, trazer mais, assim, tudo para perto. A mulher gosta mais da família estar reunida, mas eu acho que o homem também poderia ser assim, sabe? Surpreender sua esposa,
A mulher, muitas vezes, ela faz a alimentação da semana toda, cuida da família, mas assim, chegar um sábado, você como marido surpreender a sua esposa, né, trazendo um lanche que ela gosta, trazendo algo que ela gosta, é, trazendo até mesmo palavras de amor, você fazer como é que eu vou falar, meu Deus? Uma declaração de amor, né? De chegar e dizer para ela como ela é importante para você. Eu sei que tem pessoas que fazem isso com uma certa constância, né? Mas já tem outros que não. Então, que isso seja um hábito, não é que você vai fazer isso só de vez em quando, que isso seja um hábito, que você faça uma construção, que isso venha sendo hábito mesmo seu, que isso possa crescer dentro de você, que cada vez mais ele possa aumentar, sabe? Então, assim, o desejo de você, como homem, surpreender a sua esposa, mas não só a esposa, mas também os filhos, né? Os filhos também são surpreendidos, né? O pai que tem filha mulher, né? Como você gostaria que fosse o esposo da sua filha, né? Então, assim, como era que você gostaria que fosse o esposo da sua filha? Então, saiba que você já precisa treinar, né, a sua esposa, de como ela observar o que é um bom esposo. Né? Isso é muito importante também, porque as meninas, quando elas vão crescendo, né, o pai, ele é muito importante, né, no crescimento da personalidade da menina. E aí, ela tendo uma segurança no pai, né, ela não vai ser aquela mulher fragilizada, né? Aquela mulher que se surpreende com qualquer coisa. Ela já tem o costume de dizer, não, meu pai trata a minha mãe dessa forma. Na minha casa funciona assim. Então, assim, ela já vai crescer com uma base, né? E a gente vê, às vezes, muitas coisas que eu vejo, na maioria das vezes que eu vejo, é que o homem, ele é muito assim. A menina fica muito com a mãe, né? E os meninos ficam muito com o pai. Mas, na realidade, o pai, ele tem que se responsabilizar por um todo, né? Tanto dos meninos também, como das meninas também, não só a mãe. Não sei por que eu estou entrando nesse ponto, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, hoje, a construção de uma família sólida, entendeu? Ela é muito importante, porque ela vai ajudar que a próxima geração, ela venha uma geração forte. Porque eu vejo que a geração hoje, os adolescentes, eles são uma geração muito fraca, uma geração muito fragilizada. As mulheres, as meninas são muito carentes, sabe? Elas precisam de autoafirmação. E muitas vezes tendem, né, caminhos onde vai procurar, por conta da carência, né, acaba fazendo escolhas ruins para suas vidas, né? Acaba fazendo escolhas que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Porque Deus, ele é o nosso suficiente. Quando a família, ela tem uma base construída na palavra, principalmente os filhos, quando eles crescem, né, eles sabem, não, maior é o Senhor. Ele é o primeiro na minha vida. E quais são as bases bíblicas que faz com que uma criança, né, ela cresça? Não é a palavra, a construção da palavra, sendo ministrada no meio da família, no crescimento dos filhos, e quando eles crescerem, eles vão saber o que é certo, vão saber o que é errado, vão ter as emoções, né? Hoje a gente precisa dar muito amor para os nossos filhos, porque as emoções tendem a trazer, né, levá-los por caminhos que não são bons, né, a mal influência. Quando uma criança ela tem uma base, quando ela escuta algo que na casa dela ela não tem costume, que no meio da sua família, que no meio do testemunho em casa, ela não tem costume com essas palavras, com certeza ela vai estranhar, né? E nós, como pais, quando eles chegam em casa, que eles pronunciam essas palavras ou falam qualquer coisa, a gente já vai achar estranho o comportamento, né? E minha filha, mesmo quando teve um momento na escola que ela estava passando, né, por uma situação de bullying, de tudo, por conta que os amigos, ela disse que estavam se afastando dela, né? Quando uma brigava, as outras se juntavam e ficavam fazendo umas turminhas e deixava ela de fora. E estava deixando ela muito triste, né? Aí foi quando eu comecei a conversar com ela, que procurei saber se tinha acontecido alguma situação a qual ela tinha
tinha falado algo, ou tinha magoado alguém, né? E ela foi me falando, e eu fui, claro que tinha algumas coisas que ela poderia melhorar, então eu fui conversando com ela para que ela pudesse melhorar, e graças a Deus tudo foi se resolvendo. Mas nós, como pais, como mães, temos que ficar atento, né? E nós somos o maior testemunho dos nossos filhos. Somos o maior testemunho da nossa casa. E se você quer ser um testemunho de Deus na terra, seja primeiro na sua casa. Seja primeiro com seus filhos, seja primeiro com seus parentes. Porque eles vão ser aqueles que vão dizer, ó, realmente, ela vive comigo, ele vive comigo, é exatamente assim. Amém? E aí nós temos aqui, no livro de Atos, né, para não ficar só nas minhas palavras, 20, no verso 20, Atos 20, deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar. Atos, eu anotei, Atos 20 e 24. E fala do nosso testemunho, né? Nós, como seres humanos. Diz assim, Atos 20 e 24. Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor. Algum para mim, algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, aqui, né, nós falamos de um testemunho de vida, né? Que é o quê? A nossa própria vida, que é a nossa própria entrega, que é você se dizer, ó, eu agora vou servir a Deus, porque muitas vezes a gente levanta as nossas mãos, aceita Jesus, está lá, e acha que está fazendo a vontade de Deus, mas tem muitas coisas em nós que podem melhorar. E eu vejo que tem pessoas que acham que pelo fato de só ter aceitado Jesus não precisa melhorar. Mas aqui, né, a nossa própria vida, o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui, né? Que todavia não considero minha a vida de valor algum para mim mesmo, se não somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, assim, nós somos uma testemunha viva da graça, do evangelho da graça de Deus. Por que nós somos uma testemunha? Porque nós temos que agir e viver de acordo com o que Deus, com a palavra de Deus, com o que ele deixou para que nós vivêssemos, com os ensinamentos dessa palavra. E a nossa vida, ela tem que ser entregue de uma forma completa. Eu não posso dizer que sou uma testemunha de Deus e não amar o meu irmão. Eu não posso ser um testemunho de Deus e não sentir a dor do meu irmão, não me compadecer na sua falta, não querer ajudar alguém que está necessitado. Ou eu não posso ser um testemunho de Deus aqui na terra e não ministrar essa palavra, não falar. Aí diz, não, mas eu não sou um pregador, eu não sou um pastor, mas você tem uma boca, você tem uma voz. Então, se você tem uma boca e você tem uma voz, você pode ser um testemunho de Deus aqui na terra. Essa palavra, ela não tem que ser ministrada apenas em um altar, né? O primeiro altar que nós temos que montar é o nosso altar dentro da nossa própria casa, ministrando para os nossos, fazendo cultos domésticos com a nossa família, tirando momentos, né? Para você falar da palavra para seus filhos, para sua esposa, esposa para os esposos. Então, essa base familiar de testemunho, ela é muito importante. Eu creio que ela é a mais importante de todas, né? E assim, esse tempo eu tenho me dedicado à minha casa, né? Tenho trabalhado tudo, mas assim, eu tenho dado um pouco mais de importância para minhas filhas, porque eu sei que isso vai ajudá-las, sabe? E não é perca de tempo. Por mais que o tempo esteja muito acelerado, que nós temos muitas demandas, mas é uma prioridade. Porque de que adianta você alcançar o mundo inteiro, você ir para muitos lugares, você ser um ministro do Senhor muito conhecido, né? E você ver o seu filho para trás, você deixar, né, sua família para trás, deixar pessoas que você ama para trás. Isso é muito triste, né? Isso é terrível. Sempre você não vai estar completo.
Mas quando você consegue, né, ver a sua família alcançada, ver os seus vivendo para o Senhor, isso nos traz um conforto, isso nos traz uma segurança. Eu acredito que é a maior segurança, né, que nos traz. Aqui também em Atos 26, 22 e 23 diz assim. Atos 26, 22 e 23. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Pronto. Aqui diz assim, 22, diz assim, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Então, aqui, né, a gente vê o testemunho, dando um testemunho de uma palavra onde ele fala que não acrescentou nada, né? Que tudo que ele está vivendo nesse momento é o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, né? O que os profetas profetizaram. Eu, eu me sinto muito feliz, assim, quando eu vejo, eu sempre que vejo, que leio, né, sobre o apóstolo Paulo, eu me sinto muito maravilhada. Por quê? Porque ele fez tantas decisões que eu considero assim muito admirável, né? Porque ele escolheu não casar, não porque não casar não seria bom, né? Ele escolheu não casar porque ele preferiu, né, abdicar de ter uma família, porque ele decidiu totalmente se entregar ao ministério. E hoje nós somos tão ricamente abençoados porque alguém resolveu entregar tudo o que tinha, né? Se dispor das suas vontades, do seu desejo, do seu crescimento mesmo. E ele cresceu porque não tinha como não crescer. A gente vê, às vezes, muitas pessoas assim fazerem tantas coisas mirabolantes, né? Tantas coisas que é considerada, às vezes, nem lista, né? Para estar à frente, para ser visto, para ter uma visibilidade. Mas eu vejo que ele não, ele deixava tudo isso de lado. Ele queria realmente era pregar a palavra, era falar de Deus, era falar do testemunho, era testemunhar em amor, era testemunhar em milagres, era testemunhar em experiências espirituais, né? Porque o apóstolo Paulo ele tinha muitas experiências espirituais. Ele teve experiências espirituais que os apóstolos que andaram com Jesus não tiveram. E isso eu vejo que é algo assim, é sobrenatural mesmo, né? E eu tenho assim um amor muito grande, né? Por tudo que ele nos deixou, por todas as experiências que ele teve, né? Então, assim, nós como cristãos, meu Deus, nós não temos nem. A gente considera, eu me considero mesmo tão pequenininha diante de tudo que esse homem teve que viver para que hoje nós pudéssemos desfrutar de tantas experiências, né, que ele teve no reino do Espírito, de assim lutar para evangelizar, lutar para levar uma palavra, lutar para ser um testemunho de Deus realmente, para ser aquele imputável, né? Eu sei que tentaram muitas vezes apontar o dedo para ele, né? Mas todas as vezes que apontavam o dedo para ele, testemunhavam de coisas que não eram verdadeiras, que eram falsas, porque eram as pessoas que realmente usadas pelo diabo para tentar impedir que ele avançasse, né? Que ele crescesse, que ele levasse essa palavra, né? Porque ele mesmo, o que ele realmente queria era ser uma testemunha viva de Deus aqui na Terra. E falar, e quanto mais conhecido o nosso Deus ficasse através das suas ministrações, através dos milagres, né? De que era operado. Era um homem que atuava no ensino, né? Atuava nas verdades do Senhor, atuava na repreensão, porque muitos cristãos que estavam lá, né? Que chegavam, porque hoje o que é que a gente vê? Não julgueis para não serem julgados. Não julgueis para não serem julgados. Aí toda vez que acontece, um cristão erra ou desliza, aí não julgueis para não serem julgados. Só que eu não posso julgar uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, ou uma pessoa que não está na palavra, uma pessoa que está no mundo, que não tem informação. Eu não tenho como julgar uma palavra
ou de acordo com a palavra, alguém que não tem conhecimento. Mas eu posso julgar uma pessoa que eu vejo que tem conhecimento, que já é crente não sei quantos anos, e permanece fazendo aquilo que não deve fazer, e você chegar a dizer, irmão, não é assim não. É dessa forma, não faça isso, você é um cristão, você é um crente, seja um representante, né? Então, isso a gente vê muito essas pessoas fazendo isso, né? Não julgueis para não serem julgados. E acaba que as pessoas ficam acabam que elas ficam encontrando como se fosse uma porta, né? Esse não julgueis para não ser julgados é como se fosse uma autorização para você continuar fazendo coisa errada, mas ó, você não pode me julgar para que você não seja julgado, né? E nós sabemos que está errado. Então, e não é dessa forma. Então, nós, como seres humanos, né? A gente pode sim chegar para alguém que está na mesma comunhão que nós, que já tem um conhecimento bíblico da palavra, e se a pessoa der uma deslizada, você chegar e, ó, irmão, né? Vamos, não seja assim, não, vamos falar de fazer dessa forma. Porque se for assim, meus irmãos, o que vai acabar é que essa palavra de Deus, as pessoas vão achar que pode tudo, que pode fazer qualquer coisa, que não tem problema, que Deus vai perdoar. Claro, Deus vai perdoar, ele é um Deus perdoador. Mas assim, eu não posso estar como cristão, como representante de Cristo aqui na Terra, como uma testemunha de Cristo, o tempo todo pecando, fazendo coisas erradas, sabendo que Deus vai me perdoar e continuar fazendo isso. Não existe, né? Então, nós sabemos que pode acontecer, mas que isso não é comum, né? Que não seja como comum, que nós possamos viver realmente, ter uma vida que condiz com essa palavra, ser um testemunho de Cristo aqui na Terra, fazer e imitá-lo da forma que ele era, da forma que a palavra nos ensina, né? E que essa palavra ela venha a cada vez mais nos fazer que haja uma construção maior, né, dentro de nós, que a gente nunca imagine que sabe tudo, né? Nós não sabemos tudo, estamos aprendendo todos os dias uns com os outros, e isso é muito bom. Estar trocando experiências, né, sobre essa palavra é sempre muito bom, porque sempre nós seremos aprendizes, sempre estamos aprendendo, mas não aprendendo com o erro, mas aprendendo a nos construir, a nos tornar mais fortes, a nos tornar mais sábio, a nos tornar mais ter mais temor, porque a palavra de Deus, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem temor, né? Porque Deus é tão amoroso conosco, ele é tão bom, ele é tão justo, né? Então, ele é aquele que nos dá o direito de escolher, e isso é muito lindo, sabe? O livre-arbítrio é uma das coisas mais lindas que o Senhor deixou para nós. Eu posso escolher o que é que eu quero, né? Isso é muito importante. E a gente vê aí, às vezes, as pessoas querendo fazer tudo o que querem e acham não, mas é porque Deus quis assim, Deus deixou assim, porque Deus é dessa forma. Eu vejo, às vezes, pessoa doente, não, eu estou doente porque foi Deus que quis assim. A palavra de Deus diz que Deus quis assim? Claro que não. As enfermidades, elas não condizem com Deus. Deus não tem parte com a doença, Deus não tem parte com a enfermidade. Quem tem parte com a enfermidade, com a doença, né, é o inimigo. Porque a palavra, ela nos dá, né, o combate. Todos os dias, com a palavra, nós combatemos as enfermidades. Nós não estamos aqui imune a ela, não. Nós somos seres humanos, vivemos num ambiente onde tudo é mudado, né? Existem coisas, remédios que foram lançados, muitas coisas que a gente faz, utiliza, a gente não sabe nem o que é que tem ali dentro, não sabe nem o que é que tem aqui. Às vezes você pode estar tomando algo que vai te fazer bem, às vezes pode estar te fazendo mal. E muitas coisas foram mudadas, né? Para que no nosso dia a dia. Então, muitas vezes as enfermidades elas podem nos acometer, mas elas não podem permanecer. Porque quando nós estamos em Cristo, quando nós sabemos que Ele não tem prazer com a doença, Deus não tem parte com a enfermidade, nós entendemos que podemos combater a enfermidade através da palavra. Então, nós nunca podemos dizer, foi Deus que quis assim. Deus quer assim. Eu tenho que ir para a palavra e saber o que é que a palavra diz sobre isso, né? Então, que nessa noite, né, nós possamos sair daqui sabendo que nós somos um testemunho de Deus
Eu sou uma testemunha de Deus aqui na terra, você é uma testemunha de Deus, e que Deus hoje nos chama a uma grande responsabilidade, que é cuidar dessa palavra, que é ministrá-la com amor, com sabedoria, que é testemunhar daquilo que Deus fez e faz por nós todos os dias, né? E que Ele possa nos capacitar cada dia mais nessa caminhada. Amém? Que Deus abençoe, que vocês possam receber essa palavra com muito amor, né? E que nós possamos caminhar juntos, nesse tempo, né? Compartilhando desse conhecimento da parte de Deus. Amém, meus irmãos?